Então, a primeira história da semana vai ser sobre, na verdade, é a continuação da história passada sobre o conselho de Husai e de Aitofel. Uma história que está no capítulo 17 do segundo livro de Samuel. Então, vamos lá. Aitofel disse a Absalão: Permite-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto eu atacarei. Meu Deus, ai, ai. Estourou a luz do sol aqui, peraí. Aí. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar-me. É somente um homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. Esse plano parece bom e a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: Chamem também Husai o arquita para que ouçamos a opinião dele. Quando Husai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz ou você tem outra opinião? Husai respondeu: O conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então, até o mais bravo soldado, corajoso como leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. Por isso, dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia do mar, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então os atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele e todos os seus homens não escaparão. Se eles se refugiarem em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá e arrastaremos aquela cidade para o vale até que não reste ali sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Husai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel a fim de trazer ruína sobre Absalão. Husai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho de que Aitofel dera a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele mesmo lhe tinha aconselhado em seguida. Então pediu que enviasse imediatamente esta mensagem a Davi: Não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Jonatas e Ahimaas estavam em Rogel, e uma serva os informava regularmente, pois não podiam arriscar-se a serem vistos na cidade. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei Davi o que tinham ouvido, mas um jovem os viu e avisou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço e a dona da casa colocou a tampa no poço para disfarçar e espalhou grãos de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: Onde estão Ahimaas e Jonatas? A mulher respondeu: Eles atravessaram as águas, os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo ele. Onde eu parei? Tendo eles indo embora, os dois saíram do poço e foram informar ao rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele e lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército saíram e, quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi já tinha chegado a Manaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado
Amasa, comandante do exército no lugar de Joabe. Amasa era filho de Jéter, um israelita que havia possuído Abigail, filha de Naase e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, soube, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas. Cadê? Quando Davi chegou a Manaim, soube, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e o gileadita Barzilai, de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército camás, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Então, esta história é a continuação da história anterior, que trata dos capítulos anteriores, na verdade, sobre esse conflito familiar ou da conspiração de Absalão, que começou lá no capítulo 5. Então Davi foge, e aqui é a continuação deste pequeno pedaço de história, o conselho de Husai e de Aitofel, porque quem estava aconselhando Absalão era Aitofel, e esse conselho, com certeza, segundo o próprio texto, chegaria ao sucesso, enquanto que Deus preparou que outro conselheiro trouxesse uma palavra que o confundisse e que permitisse a Davi ter vantagem. Então, no próximo capítulo, ou na próxima história, capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Valeu. Capítulo passado foi o capítulo 16, vou deixar aqui no final.